Cozinhar todos os dias não precisa de ser cansativo, demorado ou uma fonte constante de stress. Neste vídeo partilho convosco a forma como simplifiquei a minha rotina na cozinha, adaptando-a à vida real, à falta de tempo e aos dias em que a energia não é a mesma. Ao longo do vídeo mostro hábitos práticos que uso no dia a dia para poupar tempo, reduzir esforço, sujar menos louça e cozinhar de forma mais funcional, o que acaba também por se refletir em menos desperdício e mais controle dos gastos, sem receitas complicadas nem perfeccionismo. Primeira dica: cozinhar a dobrar. Sempre que vou ligar o fogão ao forno, aproveito para fazer quantidade suficiente para mais do que uma refeição. O trabalho maior, que é cortar, temperar, cozinhar, já está feito, por isso faz todo o sentido rentabilizá-lo ao máximo. Isto reduz bastante o número de vezes que tenho que começar tudo do zero e ajuda imenso na organização da semana. Por exemplo, se vou fazer um estofado de carne, faço logo o dobro da quantidade. Metade vai para o jantar desse dia e a outra metade congelo em porções individuais ou guardo no frigorífico para usar nos dias seguintes. E o mesmo se aplica ao arroz, massa, leguminosas ou qualquer prato que se mantenha bem. Algumas refeições congelo, outras guardo no frigorífico e adapto no dia seguinte com pequenas variações. Por exemplo, o estofado de carne pode transformar-se num recheio para uma quiche ou servir de base para uma massa. E esta abordagem poupa tempo, energia e dinheiro, porque estou a maximizar cada momento que passo na cozinha. Segunda dica: ter uma lista de receitas rápidas. Eu costumo fazer emenda mensal, mas não planeio todos os almoços, porque na maioria das vezes são sobras dos jantares. Ainda assim, gosto de ter uma lista de receitas simples, que conheço bem e que sei que ficam prontas em pouco tempo. Nos dias em que não tenho nada orientado ou quando o plano falha, essa lista ajuda-me a decidir rapidamente o que cozinhar sem estar a perder tempo a pensar. Decidir o que cozinhar é muitas vezes mais cansativo do que cozinhar em si. E esta lista existe exatamente para evitar esse desgaste mental. Incluo receitas que já experimentei várias vezes e que sei que resultam sempre, como massas simples com molho de tomate e atum, omeletes recheadas, arroz salteado com legumes e ovos, ou até sopa de legumes com pão torrado. São pratos que não existem ingredientes complicados nem técnicas difíceis e ter esta referência à mão acaba por ser uma ferramenta prática para desbloquear decisões e acelerar o planeamento quando mais preciso. Se quiserem guardar a lista para vocês, encontram um link na descrição. Terceira dica: apostar em receitas de uma panela só. Pratos como estofados simples, arroz com legumes e proteína, pratos de forno feitos num único tabuleiro, permitem cozinhar tudo junto, de forma mais prática e organizada. Para além de simplificarem a preparação, estas refeições sujam muito menos louça. E quanto menos utensílios uso, menos tempo passo a lavar e a arrumar no final, o que torna todo o processo mais leve e eficiente. Um bom exemplo é um tabuleiro de frango assado com batatas e cenouras. Vai tudo para o forno ao mesmo tempo, com o mesmo tempero, e enquanto cozinha posso ir fazendo outras coisas. Outros exemplos são os risotos ou arroz de forno, que concentram todos os ingredientes num só recipiente. Há também pratos de tacho, como arroz de pato, um arroz de pato mais simples, ou uma massa no forno com legumes e queijo. Estas receitas não só facilitam o trabalho, como também concentram sabores, tornando o resultado final muito mais saboroso. A limpeza fica reduzida ao mínimo e isso faz toda a diferença no dia a dia. Quarta dica: rentabilizar o forno. Procuro escolher receitas que possam ser cozinhadas à mesma temperatura. Assim posso assar legumes, proteínas ou acompanhamentos em simultâneo. Poupo tempo, energia e dinheiro. Por exemplo, enquanto assam os legumes para o jantar, aproveito para preparar uma proteína para outra refeição ou cozinhar um acompanhamento simples ao mesmo tempo. Imaginem que vou assar, por exemplo, salmão, normalmente a 180 graus. Aproveito e coloco também o tabuleiro de abóbora ou batata doce no forno, que vão ficar prontos mais ou menos ao mesmo tempo. Um forno já quente é uma oportunidade de ganhar eficiência. Sempre que possível, encaro como uma ferramenta de planeamento e não apenas como um utensílio para uma receita específica. Estes pequenos ajustes tornam a cozinha mais prática e ajudam a reduzir custos ao longo da semana, porque estou a maximizar o consumo de energia de forma inteligente. Quinta dica: aproveitar o calor residual. Muitas vezes desligo o lume ou o forno antes do tempo e deixo que o calor restante termine a cozedura. Isto ajuda a evitar alimentos demasiado cozinhados e torna o processo mais eficiente.
Além disso, aproveite o forno ainda morno para manter alimentos quentes, ou secar louça, por exemplo, ou até fazer iogurtes caseiros, que é o mais habitual. Desligar o forno ou o lume antes de terminar completamente não só poupa energia, como também permite tirar mais partido de cada etapa da cozinha. É uma prática simples, mas que somada ao longo do tempo faz uma diferença significativa na conta da eletricidade e do gás. Sexta dica: cortar os alimentos em pedaços mais pequenos. Legumes, carne, peixe ou batatas cozinham muito mais depressa quando estão cortadas em porções menores. Para além de poupar tempo, a cozedura fica mais uniforme e o resultado final tende a ser melhor. É um detalhe simples, mas que acelera bastante o processo. Quando corto batatas em cubos pequenos em vez de metades, elas ficam prontas em metade do tempo. O mesmo se aplica a cenouras, courgettes ou abóbora. Na preparação de refogados ou salteados, cortar a carne ou o frango em tiras finas também reduz significativamente o tempo de cozedura. E isto não só poupa tempo, como também poupa energia, porque o fogão ou o forno ficam ligados durante menos tempo. Além disso, pedaços mais pequenos absorvem melhor os temperos e ficam mais saborosos. É uma mudança pequena no modo de preparar os alimentos, mas que traz resultados muito práticos no dia a dia. Sétima dica: usar mais vezes o fervedor. Seja para massa, arroz, legumes ou ovos, começar com água já quente reduz o tempo de espera e torna a cozedura mais rápida. É um hábito pequeno, mas que repetir todos os dias faz mesmo diferença. Em vez de colocar água fria no tacho e esperar que ferva no fogão, o que pode demorar vários minutos, use o fervedor que aquece a água em menos de 1 minuto. Depois transfiro a água já a ferver para o tacho e continuo com a receita. Isto é especialmente útil quando vou cozer massa ou fazer arroz, porque a água já está na temperatura ideal e o processo fica muito mais rápido. Também uso esta técnica para escaldar legumes ou fazer chás e infusões. O fervedor elétrico consome menos energia do que o fogão para aquecer água e é muito mais eficiente. É um daqueles pequenos truques que parecem insignificantes, mas que somados ao longo de uma semana ou de um mês representam uma poupança real de tempo e energia. Oitava dica: usar a batedeira para poupar tempo. Quando faço frango cozido para saladas ou recheios, em vez de desfiar à mão, coloco os pedaços num recipiente fundo e uso a batedeira em velocidade baixa. Em segundos, o frango fica completamente desfiado e uniforme. Para fazer puré de batata, cozinho as batatas, escorro bem e uso a batedeira diretamente no tacho onde cozinhei, adicionando um bocadinho de leite e manteiga. Fica super cremoso, sem grumos e não preciso de sujar mais utensílios. Sempre que faz sentido, faço estas preparações diretamente no recipiente onde cozinhei, reduzindo utensílios. Usar a batedeira desta forma simplifica muito a rotina e acelera várias etapas da cozinha, tornando tudo mais prático e menos trabalhoso. Nona dica: limpar enquanto se cozinha. Enquanto preparo os alimentos, aproveito para lavar facas, tábuas ou arrumar a bancada à medida que vou avançando. Pequenos gestos contínuos evitam que a cozinha fique desorganizada no final e tornam a limpeza muito mais rápida e simples. Por exemplo, enquanto espero que a água ferva ou que algo cozinhe no forno, aproveito para lavar os utensílios que já usei ou limpar respingos na bancada. Se cortei legumes numa tábua e já não preciso dela, lavo de imediato, em vez de ir deixando para acumular. Se sujei uma colher para mexer um molho, lavo logo a seguir. E estes pequenos momentos de limpeza intercalados com a preparação fazem com que, quando a refeição está pronta, a cozinha já esteja praticamente arrumada. Ir limpando à medida que cozinhamos transforma completamente a experiência na cozinha, tornando-a mais leve e prática para o dia a dia. Evita aquela sensação de sobrecarga no final e torna todo o processo muito mais agradável. Décima dica: usar legumes com casca. Batatas, cenouras, courgettes e outros vegetais podem ser usados sem descascar, desde que bem lavados. Isto não só poupa tempo, como também evita desperdício e mantém mais nutrientes. É um gesto simples que transforma a rotina na cozinha, tornando-a mais prática e sustentável. A casca de muitos legumes contém fibras e nutrientes importantes, que se perdem quando descascamos. Além disso, descascar legumes é uma tarefa que consome tempo e gera resíduos desnecessários. Por exemplo, quando vou fazer batatas assadas, lavo-as muito bem com uma escova e asso-as com a casca. Fica com uma textura crocante por fora e macia por dentro, e o sabor é ainda melhor. Faço o mesmo com cenouras para sopas ou salteados
e com courgettes para gratinados ou massas. Obviamente há situações em que faz sentido descascar, como quando a casca está muito danificada ou quando a receita exige uma textura mais delicada. Mas na maioria dos casos é perfeitamente possível usar os legumes inteiros. Este pequeno ajuste poupa vários minutos em cada preparação. E a última dica é aceitar que nem todas as refeições precisam de ser elaboradas. Um prato simples, bem feito e equilibrado é muitas vezes suficiente. Retirar a pressão de cozinhar sempre algo complexo torna o processo mais leve e agradável e ajuda a manter uma rotina sustentável ao longo do tempo. Nem todos os dias têm de incluir receitas com 10 ingredientes ou técnicas complicadas. Uma omelete bem feita com legumes salteados é uma refeição completa e nutritiva. Uma sopa cremosa com pão torrado pode ser reconfortante e satisfatória. Um prato de massa com azeite, alho e ervas é simples mas delicioso. Muitas vezes as melhores refeições são as mais simples, feitas com ingredientes de qualidade e preparadas sem pressa. No fundo, todas estas dicas têm o mesmo objetivo: tornar a cozinha mais leve, mais eficiente e mais alinhada com a vida real. Não se trata de cozinhar menos, mas de cozinhar melhor para o nosso ritmo. Quando estas decisões se tornam automáticas, cozinhar deixa de ser um peso e passa a ser apenas mais uma parte funcional do dia. Espero que tenham gostado do vídeo e que vos ajude a poupar tempo, reduzir esforço e stress, aproveitar melhor os ingredientes e, acima de tudo, a transformar a cozinha num espaço mais prático, agradável e funcional para o vosso dia a dia.